Como vão, pessoal saudável do YouTube? Bem-vindos a um novo vídeo. Quão importantes são os rins? Eu mencionei em outros vídeos, os rins são órgãos essenciais. Você pode viver com um rim, mas não pode viver sem nenhum rim. Já dissemos que são órgãos cuja principal função é a filtração. Eles filtram o sangue, eliminam o que não precisamos, coletam o que precisamos e nos fazem um grande favor cumprindo essa grande função. Eliminam toxinas junto com o fígado, são os dois grandes órgãos que eliminam toxinas, fígado e rins, têm funções endócrinas essenciais, como por exemplo, ativar a vitamina D tão importante ou por exemplo, secretar a eritropoietina que ajuda a formar glóbulos vermelhos, a formar sangue. Também funções de manutenção do meio interno, controle da pressão arterial, controle dos eletrólitos, dos íons no sangue, super importante. E controle do volume de sangue, do volume realmente plasmático que circula pelo nosso organismo. Basicamente, os rins, como eu disse, são essenciais. E hoje falamos sobre o que acontece. Quais são os sintomas que podem ocorrer se seus rins não funcionarem bem? Se houver insuficiência renal, que pode ser aguda ou pode ser crônica. Então vamos comentar quais são esses sintomas. Vamos ver até 14 sintomas de que os rins podem não estar funcionando adequadamente. O primeiro é o que chamamos de redução da diurese. O que isso significa? Bem, fazer menos xixi. Se você perceber que a quantidade de urina que você excreta diminuiu drasticamente em um curto período de tempo sem mudanças na ingestão, isso pode ser um problema. Se você perceber que não está fazendo xixi, se a urina foi completamente cortada e você não urina há algum tempo, isso pode ser ainda mais grave. Isso é chamado de corte de diurese, como eu disse, e pode ser um sintoma de que as coisas não estão indo bem com o seu rim. O segundo ponto são os famosos edemas com D, ok? Não enemas com N, edemas. Edemas, principalmente nos membros inferiores, pés, tornozelos, pernas, são uma inflamação, um acúmulo de líquido no tecido celular subcutâneo, que faz com que aumentem de volume, aumentem o perímetro dos tornozelos, das pernas, dos pés. Os pés estão inchados, é um inchaço. Também podem ser sintomas de que os rins não estão funcionando bem, assim como pode ser sintoma de que o coração não está funcionando bem. Os edemas aparecem em muitíssimas patologias, não apenas nos problemas renais. O terceiro ponto, dispneia. O que queremos dizer nós médicos quando falamos de dispneia? Dificuldade para respirar, me falta o ar. Quando o rim falha, há um acúmulo de líquido no organismo. Imagine os rins como a torneira que se abre e permite que o líquido saia, porque não podemos ingerir líquido, beber e não eliminar líquido, pois nos transformaríamos em uma bolha inchada. Pois é basicamente isso que acontece quando o rim não filtra bem, não funciona bem. A torneira está fechada, nós continuamos bebendo, continuamos comendo, continuamos ingerindo líquidos e o equilíbrio hídrico é positivo. E com isso, bem, o que acontece? Pois bem, com um equilíbrio hídrico muito positivo, a nível cardiopulmonar ocorre a dispneia, ocorre a falta de ar, a dificuldade para respirar. O quarto ponto é o cansaço, ou em termos médicos, a astenia. É um sintoma muito inespecífico, mas também pode ocorrer na insuficiência renal, nos problemas renais. O quinto ponto é igualmente inespecífico, é a confusão. Muitos pacientes, principalmente pacientes mais velhos, quando não têm um bom funcionamento, uma boa função renal, têm também sintomas cognitivos, estão mais confusos, podem se concentrar pior, podem pensar bastante pior. O sexto ponto são as náuseas. Há algumas substâncias que devem ser eliminadas pelos rins. Quando essas substâncias se acumulam no corpo porque não podem ser eliminadas pelos rins, podem ocorrer náuseas, vontade de vomitar ou vômitos. O oitavo ponto é muito importante, as arritmias. Dissemos no início que o rim controla a quantidade de íons no sangue, principalmente sódio e potássio. O que acontece quando esses íons estão muito altos ou muito baixos? Pois o coração não tolera isso muito bem e podem ocorrer arritmias cardíacas graves, principalmente por aumentos e diminuições do potássio. Nono ponto muito importante e muito chamativo, se quiserem, posso fazer um vídeo apenas sobre este ponto.
é normal que a espuma aumente na urina, é normal que quando urinamos haja um pouco de espuma, um dedo de espuma é normal e isso depende de muitos fatores. Se você urinar de mais longe, com mais força, com menos força, mas se a quantidade de espuma aumentar com o passar dos dias, não diminuir e continuar aumentando cada vez mais espuma na urina, pode ser indicativo de uma coisa, de perda de proteínas na urina. E quando há uma perda importante de proteínas na urina, é porque algo está errado no nível do rim. Porque as proteínas, como você pode imaginar, são importantes, constituem os músculos, são importantes no sistema imunológico, as proteínas viscerais são muito importantes. Portanto, tudo o que é importante, o rim não quer perder, não perde. Se perder, é porque o rim está falhando em sua função, está perdendo coisas importantes pela urina. São as proteínas, entende? E pode causar aumento da espuma na urina. O 10º ponto, hematuria. O que significa? Bem, presença de sangue na urina. Normalmente a urina não deve ter sangue. Então, se você vê sangue na urina, pode haver um problema no rim ou no que vem depois do rim, o ureter ou a bexiga ou até mesmo a próstata. Ponto número 11, prurido. O que é prurido? É coceira, certo? A coceira, a comichão, existem também substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas pela urina quando se acumulam, assim como causavam náuseas e vômitos antes, podem acabar causando coceira. Mas também vou dizer, é difícil, ou seja, a doença renal tem que estar muito avançada, muito avançada para causar esses sintomas, especialmente coceira, certo? Também pode causar um gosto metálico na boca ou até mesmo um cheiro de amônia no hálito. Isso é pelo mesmo motivo, porque essas substâncias tóxicas não foram eliminadas pela urina e estão se acumulando no sangue, causando esses sintomas que felizmente são cada vez mais raros de ver, certo? Porque as patologias renais são diagnosticadas mais cedo. E o último ponto que vou comentar, o ponto número 14, é a hipertensão arterial. Pode ser que suas medidas de pressão arterial disparem pelo que comentamos. O rim controla o equilíbrio do volume de líquidos no corpo. Então, se ele não cumprir essa função, a pressão pode disparar, certo? E quais são as causas da doença renal, da insuficiência renal? Como nós médicos já dividimos? Bem, existem muitas e nós temos uma classificação bastante útil, bastante prática. Basicamente, classificamos as causas de deterioração renal em 3. Aquelas causas que afetam o que vem antes do rim, basicamente afetam a quantidade de sangue que chega ao rim. No final, o rim é um órgão que filtra o sangue, mas para que filtre o sangue, esse sangue tem que chegar a ele. Então, existem causas que fazem com que não chegue volume suficiente, que não chegue sangue suficiente, e se um filtro não recebe líquido suficiente para filtrar, então não há nada para filtrar e o rim se deteriora, certo? Essas causas são chamadas de pré-renais e aqui encontramos causas como diarreia, sangramento, febre ou desidratação em geral, ou seja, causas de perda de volume, de perda de líquido. As segundas causas são chamadas renais. São chamadas renais precisamente porque afetam o rim, já não afeta o que está antes do rim, mas afeta o rim e aqui podemos encontrar uma infinidade de doenças que afetam os chamados glomérulos, que são como pequenos novelos microscópicos de vasos sanguíneos onde ocorre essa filtração glomerular. Por isso se chama glomerular, porque ocorre nos glomérulos, certo? E às vezes há o que se conhece como glomerulonefrite, ou seja, uma inflamação desses glomérulos. A patologia autoimune como o lúpus, que causa danos renais, ou medicamentos que causam danos renais diretamente. Também uma patologia muito comum em atletas, que é a rabdomiólise. Produzimos um vídeo interessante sobre rabdomiólise. Causas pós-renais, ou seja, aquelas que ocorrem após o rim, aquelas que ocorrem porque algo está errado após o rim. E o que acontece depois do rim? Antes do rim estavam os vasos sanguíneos que chegavam ao rim, no rim estava o próprio rim e depois do rim estão as vias urinárias coletoras, ureteres, bexiga, uretra, que permitem a excreção da urina.
Então, quando há um problema a nível destas vias urinárias, a nível pós-renal, também pode haver deterioração do rim. De fato, frequentemente acontece quando há problemas como neoplasias de bexiga ou de próstata, ou mais frequentemente, felizmente, cálculos renais, pedras no rim que se desprendem do rim e vão parar no ureter, no ducto que conecta o rim à bexiga e, por exemplo, o obstruem. Entende? Porque essa pedrinha fica lá obstruída. Então, rapazes, causas pré-renais, causas renais, causas pós-renais. Até 14 sintomas de que seus rins podem não estar funcionando bem. Rins, 2 órgãos essenciais que desempenham funções essenciais que você precisa cuidar ao longo de toda a sua vida. Já demos as chaves sobre como cuidar da sua saúde renal, sobre o que você deveria evitar, sobre a importância de controlar fatores como a obesidade, o tabaco, os medicamentos anti-inflamatórios e muitos outros fatores. Deixarei os vídeos aqui. Agora sim, muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, compartilhe. Vejo você no próximo. Um forte abraço e continue se empoderando.